Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, esteja em nossas consciências. Para começar, o nosso muito obrigado aos amigos, irmãos aí do Centro Espírita Luz e Caridade, Allan Kardec, de Queimados, na pessoa do Newton, que me convida. Normalmente o Newton é quem me escala, quem me acha para trabalhar aí no Centro Espírita que vocês trabalham e que é muito bom, já estive aí pessoalmente. E eu fico muito grato pela oportunidade de estar trabalhando na Seara de Jesus. É sempre muito bom estarmos sendo úteis de alguma maneira. Então, muito obrigado pela oportunidade do trabalho. O convite que me fizeram, que vocês me fizeram, que o Newton me passou, é para falar do princípio ou do conhecimento do princípio das coisas, que começa da questão 17 do Livro dos Espíritos e vai até a 36. Mas eu vou pedir licença a vocês para voltar a duas questões, porque o tema é bastante interessante, o tema é bastante instigante e muitas vezes a nossa curiosidade ultrapassa ou quer ultrapassar a nossa capacidade. Então eu vou pedir licença a vocês para rever as questões 10 e 11, que vocês já estudaram, nós estamos começando a 17 hoje, mas 10 e 11 só para revermos ou para entendermos um pouco das nossas limitações. Nós, como humanos, como encarnados, temos grandes limitações. Claro que podemos fazer muita coisa, entendemos isso, mas temos ainda muita coisa a ser vencida. E a questão 10 fala exatamente dos atributos da divindade. E pergunta a Kardec se pode o homem compreender a natureza íntima de Deus. E os espíritos respondem que não, porque nos falta sentidos para isso. Nós, encarnados, sabemos, temos pobres 5 sentidos, que são muito limitados. Claro que são suficientes para os encarnados, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Ele é suficiente, ou eles são suficientes. Mas quando ultrapassamos esse contato, esses 5 sentidos, qualquer coisa, fica muito mais complicado para nós, porque não temos parâmetro. Então nós temos 5 sentidos limitadíssimos, eu diria. Eu até brinco, né? Tem um óculos que já limita bastante o sentido da visão. O meu olfato é quase nenhum, então eu fico com 3 sentidos. Então, mais limitado ainda eu fico. Por isso, dizem os espíritos, nós não podemos entender a natureza íntima de Deus, porque nos falta sentido para isso. Os espíritos superiores, está lá no Sermão da Montanha, né? O bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Esses sim, os puros de coração entenderão e verão a Deus. Mas nós, pelo menos eu, aqui, ainda muito longe dessa pureza de coração. Por isso, é muito difícil, é impossível entender a natureza íntima de Deus. E na pergunta 11, eu já respondi um pouco, já antecipei um pouco aqui, mas Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá, nós o veremos e o compreenderemos. Por enquanto, ainda não. Por enquanto, não podemos ver, nem compreender, nem entender a natureza de Deus. E Kardec bota uma notinha nessa questão 11, que sempre vale a pena repetir, porque nós aprendemos por repetição. É claro que não basta só aprender, nós precisamos praticar. Mas aprendemos por repetição. Então vamos repetir essa notinha de Kardec. Diz ele que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura
cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e ainda que sempre incompleta, mas conforme a razão. Então, à medida que nós formos caminhando, que nós formos progredindo, nós vamos melhorando essa nossa percepção em relação a entender a percepção que temos de Deus. Nos remete aqui a um item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, tem como título A Lei de Amor. É uma mensagem de Lázaro. E ele diz que, no princípio, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, nós só podemos ter esse sentimento de Deus, esse amor de Deus, quando estivermos depurado e instruído. Ainda no planeta Terra, um planeta de expiação e provas, ainda está difícil estarmos nesse nível. Por isso, tenhamos paciência conosco, porque não vamos entender tudo enquanto estivermos limitados aos 5 sentidos. Nós estamos falando aqui dos atributos da divindade para entender o princípio, o conhecimento do princípio das coisas. Ele fala da matéria. Até para entendermos matéria é difícil, porque temos limitações muito grandes para entender mesmo a matéria. Kardec faz aqui uma série de perguntas, né? Como vocês já conhecem, vocês já estudaram, vamos rever isso. Né? Kardec pergunta lá na questão 17, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Lá na 10 ele perguntou, é dado ao homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Na 17 ele pergunta, é dado ao homem compreender o princípio das coisas? A resposta é a mesma. Os espíritos dizem, não. Deus não permite ao homem que tudo seja revelado neste mundo. Deus não nos permite que tudo seja revelado neste mundo. Qual mundo? Num mundo de expiação e provas. No mundo ainda usamos mal os talentos que nos foram conferidos, que nos foram emprestados. Ainda enterramos e, muito mais, ainda usamos para fazer mal para outras pessoas. Então, não nos é permitido entender, né, o princípio das coisas, porque Deus não nos permite. Para a gente ter uma ideia, pelo menos aproximada, me permitam usar aqui uma metáfora. Imaginem um cego de nascença, um deficiente visual, que tenha nascido cego. Explique para ele a luz. Explique para ele as cores. Diz que tem uma cor vermelha, uma cor azul, tem um arco-íris. Como é que você vai explicar isso para um cego? Não existe possibilidade. Você pode tentar falar qualquer coisa, mas eu não consigo perceber uma maneira de explicar isso para um cego. Muito difícil. É mais ou menos a situação em que nós nos encontramos hoje com os nossos 5 sentidos. E, como disse, ainda alguns prejudicados. Mas, de qualquer maneira, temos 5 sentidos. Então, não vamos entender. Na questão 18, ele pergunta, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Será que um dia nós vamos ter a oportunidade de entender esse mistério das coisas? Bem, se nós vamos ter a oportunidade de ver e compreender Deus, obviamente, vamos ter também a oportunidade de entender o princípio das coisas. Porque o véu vai se levantando aos nossos olhos à medida que nós vamos nos depurando. Mas para compreender certas coisas, são-lhes precisas, dizem os Espíritos, faculdades que ainda não possuís. Então, para entender determinadas coisas, seria preciso sentidos que nós ainda não temos. Um sexto, um sétimo, sei lá quantos sentidos um espírito superior tem. Mas um sexto, um sétimo, um sexto já faz uma diferença enorme para a gente.
um sétimo, um oitavo, sei lá, um centésimo, não sei, aí sim nós vamos poder entender. Mas isso vai acontecer à medida que nós formos nos depurando. Porque enquanto estivermos nesse estágio, não o veremos, não o compreenderemos. E não pode, pelas investigações, continua Kardec perguntando, e aqui me permitem, eu vou seguir o roteiro do Livro dos Espíritos. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Então, pela ciência, pelo estudo, eu não posso penetrar algum segredo da natureza? A ciência nos foi dada para o nosso adiantamento, dizem lá os Espíritos, em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar, o homem, nós, não podemos ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Nós vamos entendendo sim, já entendemos muita coisa, obviamente, nós avançamos muito em termos tecnológicos, mas ainda falta moral. E esses outros sentidos que nos faltam são exatamente para no aspecto do desenvolvimento moral. Que para o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento científico, tecnológico, nós temos os sentidos suficientes. Nós temos os sentidos que nos bastam. Mas, para a evolução moral, ainda nos falta muita coisa. Então, a ciência, dizem os Espíritos, nos foi dada exatamente para esse adiantamento. Por isso que os Espíritos nos dizem que o adiantamento intelectual precede ao moral. Primeiro eu vou me intelectualizar, para depois moralizar. E nós estamos num período de transição planetária, onde vamos entrar num período de regeneração, o planeta se transferindo, se modificando, se transferindo para um planeta de regeneração, e isto, aos poucos, vai nos abrindo mais sentidos. Mas aí agora precisamos entender o sentido moral, a evolução moral. Lá no capítulo 18 da Gênese, Kardec nos explica isso, quando ele fala lá dos sinais dos tempos. Então, a gente precisa também dar uma estudadinha lá no Kardec para a gente entender isso. Então, tem muita coisa que nós não vamos conhecer com toda certeza. Mas, será que nós não podemos receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do escape aos nossos sentidos? Será que nós não podemos receber comunicações dos espíritos fora da investigação científica? Chegar um espírito e me dizer, me transmitir alguma coisa? Eu diria não. Eles dizem sim, se o julgar conveniente. Mas aí eu posso dizer, até para receber essa informação, nós precisamos estar aptos. Não adianta os espíritos chegarem para me dar uma informação que eu não estou apto a recebê-la. Por que a doutrina foi codificada por Kardec? Por que Jesus escolheu Kardec para codificar a doutrina espírita? Por ele ser um intelectual, ou por ele ter se intelectualizado, porque ele veio, né, nasceu sem conhecimento, naturalmente, como todos nós, mas se intelectualizou. Ele conheceu, ele estudou, ele é um poliglota, ele é um cientista. Então, até para fazer as perguntas, nós precisamos conhecer, precisamos saber. Quantas vezes, na aula, o professor perguntou alguma pergunta e ninguém responde? Não é porque ele entendeu tudo, é o contrário. É porque não entendeu nada, muitas vezes. Nem para fazer perguntas, às vezes, a gente sabe. Então, os espíritos dizem que sim, se julgar conveniente, depois de revelar o que a ciência não é dado aprender. É claro que eles podem, mas se julgar conveniente, se julgar interessante para a humanidade. E, queridos amigos, queridas amigas, entendamos, isto é feito diariamente, isto é feito diuturnamente. Todos os dias os espíritos, amigos espirituais, estão nos revelando coisas. Revelar quer dizer tirar o véu, é mostrar,
para os mais antigos aí, deve lembrar dos filmes, das fotografias de filme que a gente tirava e depois tinha que revelar para mostrar a fotografia. Hoje, as fotografias digitais, né, os jovens já nem sabem mais o que é isso. Mas é revelar, é mostrar o que está oculto. Então os espíritos vão sim nos mostrando e estão nos mostrando. Só que eles vão nos mostrar, ou vão mostrar, àqueles que estão preparados para receber as informações. Eu imagino, e aí é minha percepção, por favor, é minha, não é da doutrina espírita, é minha percepção, mas eu imagino o quanto de ajuda recebeu o Sabin para descobrir aquela vacina da paralisia infantil. E o quanto de ajuda recebem os cientistas que estão empenhados agora em buscar uma vacina para essa pandemia que estamos passando, para esse vírus que está nos afetando a todos. Os espíritos estão ali trabalhando. Mas não adianta ele dizer para mim, faça isso ou faça aquilo, porque eu não entendo nada daquilo. Então eu preciso estudar e ele só vai atender a necessidade se isso for bom para a coletividade. Se for bom para todo mundo. Senão eles não vão fazer com toda certeza. Na pergunta 21, ele pergunta: a matéria existe desde sempre, para toda a eternidade? Ou foi criada por Deus em algum momento? De novo, uma pergunta, né, complicada. A matéria existe desde sempre? Ou ela foi criada por algum momento? Olha o que os espíritos respondem. Né? Sabedoria dos espíritos. Só Deus o sabe. Então, se a matéria foi criada num determinado momento, ou se existe todo sempre, porque nós falamos de eternidade, Deus como eterno. A matéria também é eterna ou foi criada? Não sabemos. E eles dizem aqui, só Deus o sabe. Então, teoricamente, pelo que eu estou lendo aqui, nem os espíritos superiores sabem disso. Porque só Deus o sabe. E aí ele dá uma definição de matéria, Kardec dá uma definição de matéria, da nossa percepção, dentro do nosso paradigma científico. E ele diz, define-se matéria geralmente como sendo o que tem extensão, o que é capaz de impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Mas impressionar quais sentidos? Os nossos 5. Ele está falando aqui dos 5 sentidos. Então, e os espíritos respondem, do vosso ponto de vista, elas são. Essas são exatas, essas definições. Do seu ponto de vista, sim. Ela é perfeitamente compreensível. Porque não fala, você não pode falar, senão de uma coisa que você conhece. Mas a matéria existe em estado que você ignora. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. A matéria pode estar num estado tão etéreo, tão sutil, que nós não a percebemos. E isso é muito fácil de entendermos. Né? Eu, por exemplo, não vejo a matéria de um perispírito. Algumas pessoas veem, mas nem todos veem. A matéria de um perispírito é matéria. E, segundo os espíritos, até uma matéria mais ou menos grosseira. E nós não conseguimos percebê-la. E nem nossos instrumentos ainda estão aptos a perceber esse estágio, esse nível da matéria. Então, com os nossos 5 sentidos, a matéria sim, é aquela que impressiona o nosso sentido, que tem extensão, é impenetrável. Ok, mas já quebramos o átomo, que era a última instância da ciência há um século. Talvez menos que isso. E o átomo foi quebrado. Só que nós quebramos, como comecei falando no início, nós quebramos também para o mal. Nós quebramos o átomo e fizemos uma bomba atômica. Nós pegamos a pólvora, que era para desobstruir estradas, abrir caminhos, e fizemos de material bélico. Fizemos armas para exterminar nossos irmãos. É por isso que nós somos limitados. É por isso que Deus nos limita tanto, porque é muito difícil
pegarmos, né, esse desenvolvimento, essa matéria, esse conhecimento que nos chega e trabalhar a benefício de todos. Nós sempre vamos trabalhar a benefício do meu país, do meu povo, do meu partido. Então eu pego uma bomba atômica e jogo na cabeça do outro. Assim fica difícil. E nós temos feito isso com frequência, usando os conhecimentos científicos para matar. E lembramos aqui do avião, né, que foi criado para transporte, ao diminuir o tempo entre os espaços, diminuir o tempo, e nós usamos o avião para matar pessoas, para bombardear pessoas. É por isso que os nossos sentidos ainda estão muito limitados. Então, em relação à matéria, né, dentro do nosso sentido, sim. Mas eu vi um estudo, há algum tempo, de que a matéria que nós vemos com os nossos 5 sentidos, essa matéria que Kardec define aqui, é apenas 5% da matéria do universo. Então, do planeta Terra, o que nós vemos em termos de matéria, o que nós vemos são apenas 5%. Os outros 95% de matéria nós não percebemos, nós não identificamos. Desculpa. E que definição poderia dar da matéria? Aí Kardec faz uma pergunta, uma subpergunta A aqui, né? Que definição ele pode dar da matéria? Da questão 22, ele faz essa subpergunta. E os espíritos dão uma resposta que para nós fica muito complicado, dentro dos nossos limites. A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce uma ação. Então, o que é matéria? É o laço que prende o espírito. Porque nós vemos um perispírito e achamos que estamos vendo um espírito. Os médiuns videntes, né? Veem um perispírito e estão vendo um espírito. Não estão. Estão vendo a matéria que prende o espírito. Mas lembremos lá da questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema do universo. E aí, lembramos outros ensinamentos evangélicos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, em espírito, não em matéria. Deus não é matéria. Deus é incorpóreo. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, temos essa impossibilidade de nos mostrar a não ser preso a uma matéria, a não ser ligado a uma matéria. É isso que ele diz aqui. É o instrumento que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce uma ação. Então, o espírito exerce uma ação sobre a matéria e sofre uma ação da matéria sobre ele. Porque ele está preso. Diz aqui, é o laço que prende o espírito. E Kardec diz, deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. É o agente onde atua o espírito. E que é o espírito? Aí vem a pergunta, né? 23, que todo mundo já fez, todo mundo já perguntou, todo mundo já estudou. É o princípio inteligente do universo. Entendemos aqui que Kardec não está falando da individualidade. Ele está falando do princípio espiritual. O que é o espírito aqui é o princípio espiritual. É o princípio inteligente do universo. Depois ele vai caminhando, crescendo até atingir a individualidade. Ok, deixa de ser princípio. Hoje ele é um espírito, o que desenvolveu, que já chegou nesse estágio, é um espírito. Mas ele começa lá como princípio e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que o espírito, desde o início da sua criação,
Como diz, quando sai das mãos de Deus, entendendo aqui, por favor, mãos como metáfora, tá? Deus não tem mão, mas o Espírito, a partir do momento que ele sai das mãos de Deus até atingir a primeira encarnação, até atingir a individualidade, ele leva 1,5 bilhão de anos. São 15 milhões de séculos. E nós estamos muito apressados querendo resolver as coisas hoje. O quanto Deus espera para que atinjamos a nossa unidade. 1,5 bilhão de anos. E qual a natureza íntima, então, do Espírito? Pergunta Kardec, né? na subpergunta A, já que o Espírito dá uma resposta e ele aproveita para aprofundar um pouco mais o assunto e explorar um pouco mais o conhecimento dos amigos espirituais. E eles respondem que não é fácil analisar o Espírito com a nossa linguagem. Para nós, ele é nada. Nada, e por não ser palpável, ele não é nada. Ele não é matéria, ele não é nada, nós só conhecemos matéria. Com os nossos 5 sentidos, nós só conhecemos matéria. Para nós, entretanto, ele é alguma coisa. Então é muito difícil explicar para nós o que é o Espírito. É o exemplo que eu dei lá no início da nossa conversa, de explicar para um deficiente visual de nascença a luz, as cores. Dentro da nossa linguagem não existem palavras com as quais eles possam expressar e nos explicar o que é, qual é a natureza íntima do Espírito. O André Luiz, nos seus livros, em muitas ocasiões, ele diz que a pobreza da linguagem não permite que ele passe, que ele explique, que ele informe o que ele está vendo. Porque nós não conhecemos, nós não temos um vocabulário que abranja tudo isso, nós não conhecemos isso. De novo, acho que o exemplo do cego e da luz é bem interessante para percebermos isso. Só vamos entender isso quando tivermos um sentido maior. O cego só vai entender a cor quando ele passar a ver, quando ele enxergar. Na próxima encarnação, ou nessa, sei lá, se houver uma maneira dele passar a enxergar, ele vai entender as cores. Mas, por enquanto, não. Então não é fácil entender, não é fácil explicar, não é fácil falar para a gente o que é o Espírito, como é a natureza íntima do Espírito. E ele pergunta, é sinônimo de inteligência? Será que o Espírito é sinônimo de inteligência? Ele diz, a inteligência é um atributo essencial do Espírito. Uma e outro, porém, não confundem, ou melhor, se confundem num princípio. Entendemos de novo aqui esse princípio. Vou até ler de novo aqui a questão. A inteligência é um atributo essencial do Espírito. Uma, a inteligência, e outro, o Espírito, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Como eles partem do mesmo princípio, e eles dizem aqui o princípio comum, então para nós é a mesma coisa. Espírito e inteligência é a mesma coisa. Mas num outro ponto, né, para eles, para os espíritos, não. Inteligência e espírito são coisas diferentes. A inteligência é um atributo do espírito, mas nós ainda não sabemos entender isso. O espírito depende ou independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som do ar. O espírito independe da matéria ou ele é uma propriedade da matéria, como as cores são propriedade da luz, como o ar o som é uma propriedade do ar. Responde os espíritos que são distintos. Espírito e matéria são distintos, um do outro. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. A união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Kardec ainda não ficou satisfeito com a resposta. Ainda vai mais longe, ele vai mais fundo, fazendo uma outra questão. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Entendemos aqui, de novo,
por espírito o princípio da inteligência, abstração feita da individualidade que por esse nome se designa. Então, ele aqui faz uma distinção. Ele está falando do princípio espiritual. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Sim, é necessária a vós outros, porque não tem desorganização para perceber o Espírito sem a matéria. E isto não são apropriados aos vossos sentidos. Então, para nós, não podemos perceber o Espírito, não podemos ver o Espírito, entender o Espírito, sem que haja uma ligação. E essa ligação se faz, para nós aqui, via perispírito, que é um corpo espiritual que é formado de matéria, mas uma matéria quintessenciada, uma matéria que não está tangível, que não está dentro daqueles paradigmas que Kardec colocou lá para definir matéria, que nós definimos matéria dentro do nosso paradigma científico. O espírito se une a uma matéria diferente daquilo. E a gente vai ainda se aprofundar um pouco mais nisso, porque o tema é instigante e não vamos esgotar o tema, nós vamos passar reencarnações estudando isso para podermos um dia entendermos. Mas só vamos entender plenamente quando tivermos mais que 5 sentidos, quando tivermos outros sentidos além disso. Na pergunta 26, pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pelo menos eu posso conceber as duas coisas distintas, uma separada da outra? É fora de dúvida. Só que pelo pensamento. A única maneira que eu posso perceber, o único modo que eu posso perceber o espírito sem a matéria é pelo pensamento. Porque não tenho condição de fazer isso. E aí Kardec faz a pergunta 27, que é fantástica, que vale a pena depois vocês estudarem com calma, porque eu estou dando aqui algumas pitadas, alguns pitacos na questão, né? Algum aperitivo só, mas vale a pena estudar depois com calma, buscando outros livros, buscando outras instruções, buscando as revistas espíritas de Kardec, que nos trazem bastante informação sobre isso. E ele pergunta então, na pergunta 27, há então 2 elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Só tem 2 princípios no universo, matéria e espírito? Sim, são esses 2 princípios, respondem os espíritos. E acima de tudo, Deus. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. É a Trindade universal. Deus, Espírito e matéria, a Trindade universal. Entendemos aqui que estamos falando de princípios. O único que não é princípio aqui é Deus. Mas o princípio material, o princípio espiritual. E Deus faz a Trindade. A gente pode dizer, faz um triângulo. Deus está aqui, princípio espiritual, princípio material. E tudo o resto é transformação. Tudo que existe depois, além disso, é transformação. Aí continua os espíritos respondendo. Mas ao elemento material, tem que se juntar o fluido universal. Aí começa aprofundando mais o ensino. Ao elemento material tem que se juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Teoricamente, existiria um 4º elemento, então. Esse fluido universal seria o 3º elemento, que tirando Deus, o 3º princípio. Mas eles dizem que não. Esse papel, ele desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dito. Muito grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, há esse princípio da matéria, esse fluido universal, eu diria, o princípio dos princípios da matéria. E o espírito precisa dela para poder exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito
classificá-lo, esse princípio universal, esse fluido universal, classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Está colocado entre o espírito e a matéria. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. É bastante profundo esse estudo e é necessário estudar com calma, com serenidade. Entendamos, diz aqui, seria lícito classificá-lo como elemento material, esse fluido universal. Mas ele se distingue deste por propriedades especiais. Está colocado entre um e o outro. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, é o agente que o espírito se utiliza. E é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão, sem as propriedades, sem as qualidades que a gravidade lhe dá. Vamos caminhar um pouco mais para entendermos um pouco melhor isso, que eles continuam explicando. Porque Kardec continua perguntando, naturalmente. Esse fluido, será o que designamos pelo nome de eletricidade? Esse fluido universal, esse princípio lá desse fluido universal, é o que nós chamamos de eletricidade? E os espíritos respondem, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamar de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Não é senão a matéria mais perfeita, mais sutil e que pode se considerar independente. Então a matéria, em realidade, a matéria primeira, mais sutil, é o fluido cósmico universal. E nós vamos transformando esse fluido com o nosso pensamento, com a nossa ligação entre esse fluido e nós espíritos, entre essa matéria e nós espíritos. E vamos transformando isso ao longo do tempo. Para a gente ter pelo menos mais uma ideia, me veio aqui uma ideia agora à cabeça. Imaginemos aqui dois ímãs. Temos aqui dois ímãs, um norte e um sul. Eu mantenho a distância, uma distância aproximada, ou mesmo um só, tem um ímã, e coloco aqui a uma certa distância limalhas de ferro. Alguma coisa aqui entre esse ímã e essa limalha, a gente poderia dizer que é esse fluido primeiro. É uma modificação desse fluido primeiro. Aqui tem um campo magnético, tem uma coisa que eu não estou vendo, mas tem um campo magnético que está atraindo essas limalhas. Então, os espíritos dizem que esse fluido, né, nós podemos dar o nome que quiser, fluido universal, mas não é a matéria mais perfeita, não é a matéria bruta, é a matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar independente. Essa sim, é o princípio material. Vamos entender? Não. Ainda não vamos entender isso. Só pelo pensamento, só por analogia. Mas, em realidade, entender em profundidade, não. E Kardec continua perguntando, pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Então, vou chamar o fluido universal de matéria inerte e o princípio espiritual de matéria inteligente. E os espíritos, como sempre, muito práticos, muito objetivos, respondem a Kardec. As palavras pouco nos importam, já que vocês não têm um vocabulário que possa entender isso plenamente. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem, de maneira que vos entendais. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem
para exprimir o que não vos fere os sentidos. É a mesma coisa, gente, a gente pensar aqui na ideia de Deus como eterno, infinito, infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente amor, infinitamente misericordioso, etc. É muito difícil para nós entendermos Deus. Por isso nós o antropoformizamos, nós criamos um Deus à imagem e semelhança do homem. Nós criamos um velhinho de barba, com bengala, com a túnica, porque não tínhamos, e ainda não temos hoje, condições de entender plenamente isso. De entender plenamente Deus. Não temos condições. Então, as palavras, né, pouco importam, dizem os Espíritos. Desde que vocês se entendam, desde que vocês entendam, tudo bem. Mas a vossa linguagem é muito pobre para exprimir o que não está afeto aos seus 5 sentidos. Ao seu tato, à sua visão, ao seu paladar, ao seu olfato, à sua audição. Então, se está fora desses sentidos, para nós fica muito complicado. E ele pergunta, a ponderabilidade, quer dizer, a avaliação, a apreciação, é um atributo essencial da matéria? Então, eu posso avaliar, eu posso ponderar a matéria? Se da matéria, como entender, sim. Dessa matéria, né, que eu estou usando aqui, um microfone, um computador, um papel, isso é uma matéria que eu posso ponderar. Então diz, como entender, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Essa vos é imponderável. Nós não podemos avaliar, não podemos entender, não podemos apreciar, não podemos explicar essa matéria. Nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. De novo, entendamos. O fluido cósmico universal é o princípio material mais puro. É o princípio mesmo, é o original. E tudo que acontece, tudo que tem depois, como disse, a mesa, computador, papel, microfone, a minha roupa, o meu corpo físico, são transformações do fluido cósmico universal. A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso, de modo que não há acima nem abaixo. Então é outra complicação. Onde está o céu? Ah, está lá em cima. Em cima de quê? Abaixo de quê? Nós estamos no universo. Nós estamos circulando no universo. E ele diz, a matéria é formada de um só elemento ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Tudo começa com fluido cósmico. De um só elemento. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São transformações da matéria primitiva. Então, os corpos que nós achamos simples, o átomo mais simples que nós achamos, ainda é uma combinação, uma transformação daquela matéria universal. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem, por efeito da sua união com essas circunstâncias. As moléculas elementares estão longe de ser as moléculas que nós imaginamos, que nós vemos. Veja que a nossa molécula, nós já precisamos de um microscópio, né, para conseguir enxergar. Uma molécula primordial, principal, né, original, lá do fluido cósmico, sem chance de podermos entender como entender essa matéria. E de acordo com o que convém dizer, os sabores, perdoe-me, de acordo com o que vindes a dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva. Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então,
Tudo. O remédio, o veneno, vem da mesma origem. O perfume, da mesma origem. O sabor, da mesma origem. Tudo, o som, da mesma origem. Tudo começa com o fluido universal. E ele diz, sem dúvida, é que só existe devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-los. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Essa matéria primeira, ela pode adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que se deve entender quando se dizem que tudo está em tudo. O fluido cósmico universal está aqui, agora, entre mim e vocês. No caso aqui, entre mim e um computador, para onde eu estou falando. O fluido cósmico universal está no papel que eu estou segurando, que eu estou lendo. Está no livro dos Espíritos. Está no microfone. O fluido cósmico universal está em tudo. Isso nos lembra uma passagem dos Atos dos Apóstolos. Quando, se não me engano, Paulo, eu não sei se Paulo ou Pedro, mas acho que Paulo, diz lá, em Deus existimos e em Deus nos movemos. Porque Deus está em tudo. Deus está no fluido cósmico universal, sendo a sua criatura, sendo a sua criação. Deus está em tudo. Então entendamos isso para não fazermos muitas confusões. Só para fechar aqui, que o tempo está acabando, mas só para fechar aqui. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem a matéria senão das propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e direção do movimento? É acertada, dizem os Espíritos. É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar o conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. E por fim, Kardec pergunta se o espaço é limitado ou ilimitado. Entendamos, se for limitado, o que tem depois do limite? De novo, é difícil para nós entendermos isso, mas o que tem depois do limite? Entendamos só por imaginação, só por pensamento, é claro que o espaço é ilimitado. Que nós falamos de universo, mas hoje nós já falamos de multiversos. São universos paralelos, são inúmeros, são universos, são multiversos. Tudo isso é matéria. É feito de matéria e princípio espiritual, mas ilimitado. Não tem limite. Se eu colocar um limite, eu preciso dizer o que tem depois do limite. E, de novo, para entender esse infinito, como eu falei aqui há pouco, é complicado para a gente. Mas é um tema fascinante, como eu disse, um tema que nos convoca ao estudo, à reflexão. E aí, gente, preciso estudar Kardec mesmo. Livro dos Espíritos, não basta só o Livro dos Espíritos. Eu preciso da Gênese, principalmente, para começar a entender isso. Do Livro dos Médiuns. Principalmente Livro dos Médiuns e Gênese, para entender esse princípio. É o convite que nós fazemos a vocês aqui agora, já no final do nosso trabalho, o convite que fazemos para estudarmos Kardec com mais afinco, com mais vontade, com mais decisão, com mais amor, com mais coragem. E mais uma vez, muito obrigado aí pela paciência, pelo carinho de vocês e pelo convite ao trabalho que nos foi feito. Aí, em nome do Newton, muito obrigado a todos vocês. Muita paz, que Jesus nos abençoe sempre. Fiquem com Deus.